Graça e paz, meus irmãos, espero que vocês estejam bem em Cristo Jesus. Como vocês viram, no título do vídeo, o tema que será tratado aqui nessa mensagem, será referente ao viver é Cristo e o morrer é ganho. Entenda o seu propósito de vida. Amém? Roda a vinheta. Sejam muito bem-vindos a este canal, cujo tem o objetivo de espalhar o Evangelho da Cruz e também de mensagens edificantes à tua vida e à vida da tua família. Eu queria compartilhar aqui uma mensagem com os irmãos que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, dos versos 21 aos versos 24, que diz assim o verso 21: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Amém? Somente até aqui. Antes de entrarmos na mensagem em si, a respeito dos versos 21 e dos versos 24, eu queria relatar aqui aos irmãos algumas informações preliminares acerca da carta de Filipenses. Diferente das demais cartas da autoria de Paulo, na qual ele vem para instruir e exortar alguma igreja, conforme algum problema, conforme alguma dificuldade, nessa em específico, Paulo vem para relatar o seu amor e a sua comunhão e a sua afetividade à igreja de Filipenses, conservando ali a humildade, a comunhão, a paz e o carinho entre eles. E vale ressaltar também que Paulo agradece a oferta dada por essa igreja. No entanto, um ponto muito decisivo e crucial também para a mensagem que eu quero tocar aqui nesse momento é que quando Paulo estava escrevendo essa carta, tudo indica, provavelmente Paulo estava preso, conforme Filipenses capítulo 1, versos 7, 13 e 14, e certamente também na prisão de Roma, conforme Atos 28. Aí é nesse momento que Paulo ali estando preso, ele vem e escreve o verso 21 que o viver é Cristo e o morrer é ganho. E quando eu estava estudando nessa mensagem, meditando nela, eu fiquei pensando comigo, o que Paulo quis dizer, o que Paulo quis passar à igreja de Filipenses quando ele disse que viver é Cristo. Imagine você fazendo um trabalho para a escola, imagine você fazendo algum trabalho para a faculdade, entrevistando as pessoas e perguntando para elas o que é a vida, o que é viver. Então uma certa pessoa vem e te responde: olha, viver é Cristo. Peraí, eu não entendi. O que você quer dizer com viver é Cristo? Só que Paulo ele dá a resposta a respeito dessa suposta indagação que eu fiz, que se encontra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que diz assim: Aquele que não conhecia o pecado se fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus não conhecia o pecado, mas ele veio, se fez pecado por mim e por você, pegou os nossos pecados, pegou as nossas transgressões, os nossos erros, as nossas falhas, colocou sobre os próprios ombros, carregou e ainda disse: olha, eu quero que vocês sejam feitos justiça de Deus. Em nenhum outro momento da história nós iremos ver um amor tão grande como o de Jesus. Então, quando Paulo quis dizer à igreja de Filipenses: olha, viver é Cristo, é a mesma coisa que ele está dizendo: viver é belo, viver é bonito, viver é majestoso, viver é gratificante. Então é isso que significa, Paulo vem e usa o nome Jesus Cristo como um adjetivo para todas as coisas belas da vida. Contudo, o que mais alegra a minha alma, é que quando Paulo ele vem ali e diz que viver é Cristo, é que ele estava preso. E como que uma pessoa presa consegue dizer, entre celas ali, consegue dizer que viver é Cristo? Ou consegue relatar que viver é belo, viver é majestoso, viver é gratificante? Contudo, um ponto que me alegra muito é que Paulo ele só consegue dizer isso porque ele estava vendo o seu propósito se cumprir. Por mais que ele estava preso, por mais que ele estava ali dentre celas, ele estava vendo os seus esforços, o seu trabalho, as suas orações, as suas cartas tendo resultado. Então ele estava percebendo que o seu propósito estabelecido por Deus estava se cumprindo na terra, mesmo ele estando preso. Paulo entendeu nitidamente que aquilo ali tinha um propósito, para o propósito que Deus estabeleceu para ele na terra. Dessa forma, nós poderíamos citar diversas pessoas, diversos personagens bíblicos que cumpriram o seu propósito na terra e que poderiam muito bem dizer que viver é Cristo. Um célebre exemplo que gosto muito de citar é a rainha Esther. A rainha Esther ali nos bastidores políticos da Pérsia,
ela agia com sabedoria e destreza pelo efetivo bem e proteção do seu povo, mesmo em meio a tanta oposição e tirania. Ou seja, Esther ela poderia muito bem dizer que viver é Cristo, pois ela conseguiu cumprir o seu propósito. Mesmo em um momento muito delicado, ela poderia muito bem dizer que viver é gratificante. Um outro exemplo bíblico também, né, que nós poderíamos citar é Neemias. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, né, do Império Persa. E nesse momento, os muros e fortalezas de Jerusalém estavam totalmente derrubados e destruídos. Logo, Israel era alvo de zombaria e humilhação, né? E penso eu, né, que Neemias, olhando para toda aquela situação, ele poderia pensar: meu Deus, é o meu povo, sangue do meu sangue e da mesma origem. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então Neemias vai lá e reconstrói os muros e as fortalezas de Jerusalém. Um outro homem também que eu gosto muito de citar em minhas pregações é o William Wilberforce. William Wilberforce, de origem britânica, ele lutou durante 40 anos contra a escravidão. E não obstante também, ele lutou no final da sua vida contra a escravatura em todo o Império Britânico. Assim como todos esses homens, né, e todas essas pessoas que foram relatadas aqui, que realizaram, né, o seu propósito na Terra, o propósito estabelecido de Deus, e que poderiam muito bem dizer que viver é Cristo, que eu e você também, nesse dia de hoje, nessa data de hoje, podemos, né, saber o nosso propósito, cumprir o nosso propósito e dizer que a vida é bela. Então olha só que coisa linda. Paulo, estando preso, ele conseguiu dizer que a vida é gratificante. E a pergunta que eu queria deixar é: será que eu e você, em meio a uma pandemia, com tantas dificuldades e com tantos problemas, podemos dizer que viver é Cristo? Que a vida é bela e que viver é gratificante? Paulo só conseguiu dizer aquilo porque ele reconheceu que tudo aquilo que ele estava vivendo tinha um propósito. Eu não sei muitas das vezes qual é o propósito da pandemia ou o propósito de você estar passando por alguma dificuldade, mas entenda uma coisa: assim como Paulo, em meio a uma dificuldade, ele conseguiu dizer que viver é Cristo, que eu e você também, em meio às dificuldades, possamos dizer que viver é Cristo. Então busque o seu propósito, lute pelo seu propósito e ore a fim de que você possa cumpri-lo. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus. Paz seja convosco.